Graça e paz, boa noite, amém? Amém. Estar aqui nessa noite é uma oportunidade ímpar de estarmos congregando aqui na Igreja Mila, falei certo? Igreja Mila pela primeira vez, e como é pela primeira vez, nós vamos nos apresentar. Meu nome é Adiel, sirvo ao Senhor como pastor, tenho minha esposa, a pastora Ana Paula, somos casados há 21 anos, sou casado com a mesma mulher, 21 anos, amém, vamos fazer esse ano aqui em maio, 21 anos, a nossa compra para Campos do Jordão já está feita, eita, eu não vejo a hora, temos o nosso filho Esdras, né, vai fazer 14 anos esse ano. E tem a nossa filha Giovana, que vai fazer 20 anos. Mas ela não pôde vir porque está fazendo faculdade. Mas com certeza espero eu ter outras oportunidades para a gente poder estar juntos nessa mesa maravilhosa. É uma honra, pastor Fernando, pastora Tatiane. Acertei? Tatiana. É que eu tenho uma Tatiane lá. Então, Tatiana. Muito bom. Queridos, vocês estão bem de pastores, viu? Posso falar que vocês estão, nota 1000 de pastores. Pastores com o coração de Jesus. Pastores que têm sempre espaço para aprender. A gente nota rápido quem tem humildade. E o reino do Senhor é para os humildes. Tem alguém aqui? Amém. Tem alguém aqui? Amém. Você já chegou nesse lugar? Amém. Não, porque às vezes você está aqui de corpo presente, mas sua mente está em outro lugar. Quem é que está aqui? Quem que já chegou aqui? Aleluia. Então, com toda a alegria e com todo o respeito, chacoalhe quem está do seu lado e fala: chega aqui. Isso. Amém? Amém. Eu fui convidado para um culto profético. Amém? É isso mesmo? E eu quero compartilhar algo da parte de Deus, de coração mesmo, de coração para coração. Eu creio que o Senhor tem me abençoado com essa palavra, e eu creio que não vai ser diferente contigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Jonas, profeta Jonas. Sou tecnológico igual esses irmãos, né? Eu ainda sou daquele que eu gosto de escrever, eu gosto de anotar, né? Eu ainda vou ficar tecnológico, mas por enquanto eu não sou. Os irmãos me perdoam por eu não ser tão tecnológico. Amém? Então aí pode abrir a sua Bíblia aí no profeta Jonas. O profeta Jonas é Quem nunca ouviu falar de Jonas? Na escola bíblica, né? A gente sempre ouve a criancinha, desde criança. Eu que sou desde criança na igreja, eu sempre ouvi da história de Jonas, e sempre ouvi do grande peixe. Jonas foi engolido, e aquela situação toda. Então, Jonas sempre nos remete a uma volta à nossa infância. Eu com 13 anos de idade, na idade do meu filho, foi a primeira vez que eu tive uma oportunidade de pregar o Evangelho num culto, e era um culto no lar, e eu vi que vocês fazem culto no lar, e isso é maravilhoso, porque a igreja, ela começa no lar mesmo, e foi a primeira vez que eu ministrei, foi essa palavra que eu ministrei, foi sobre o profeta Jonas. Então eu quero aqui, nessa noite, compartilhar de coração para coração, e eu estou muito à vontade, porque como é que chama esse bairro aqui? Como que chama? 9 de julho é a data do meu aniversário. Eu falei, uau! Mais profético que isso? Só um pix na minha conta? Aleluia! Ai, Jesus, eu estou me soltando, vai. Primeira vez eu já estou dando dessa. É brincadeira, irmãos, pelo amor de Deus. Eu vim aqui, é melhor dar. Eu vim aqui dar. Amém? Profeta Jonas, capítulo 1, verso 1,
diz assim: a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te, vai à grande cidade. Vou ler ali. Nínive, que quer dizer morada de ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Amém? Amém. Você pode se assentar, tomar o seu lugar. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem crê que Deus ainda fala na terra? Amém. Não, eu só perguntei para quem crê. Amém. Aleluia. E Deus ainda, eu creio que nós somos continuistas. Continuistas no sentido de, eu creio na operação do Espírito Santo. Muitos creem que o Espírito Santo estava lá em Atos 2 e ficou lá em Atos 2. Não, eu creio que o Espírito Santo continua atuando, continua curando, continua restaurando, continua convencendo, continua restaurando para a glória de Deus. E esta palavra que nós acabamos de ler, que leva esse livro, que leva o nome desse profeta, é o profeta Jonas. E eu descobri o significado do nome profeta Jonas. E Jonas significa pombinha, ou pomba. Pomba é uma ave simples. Pomba é uma ave que não voa alto. Pomba é uma ave que ela trabalha, ela flui em bandos. Em qualquer lugar que você vai, você encontra uma pomba. Então Jonas, ele carrega esse nome de pomba. É o significado do nome de Jonas. Vamos lembrar que o apóstolo Pedro, em Mateus 16:17, lá ele é conhecido como Simão, filho de Bar Jonas, né? Ele, és tu, Simão Bar Jonas. Bar significa filho. Jonas, pomba. Então Pedro era filho da pomba. O pai do apóstolo Pedro se chamava Jonas. Jonas aqui, nós acabamos de ler no capítulo 1, verso 1, que Jonas, ele vem também de uma paternidade. E essa paternidade se chama Amitai. É o pai de Jonas. Enquanto Jonas é uma pomba, e a pomba é um animal que demonstra carinho. Toda vez que alguém quiser fazer o símbolo da paz, faz como? O símbolo da pombinha. Quem já fez o símbolo da paz? Já fiz muitas vezes isso para minha sogra. Falei, hoje é uma benção. Estive com ela pela manhã, me deu até café, pastor. Olha, não é a evolução? É uma benção, minha sogra. É o símbolo da paz. A pomba, queridos, é uma ave que ela também não tem fel. Como é que é? Não tem fel. E o que é fel? Se você pegar a galinha, todo mundo sabe o que é galinha? Vamos lá. Se você pegar a galinha, se você cortar ela, dependendo aonde for o corte, se pegar numa veia, tem uma veinha, que é o fel. Se pegar aquela veinha, amarga toda a carne, estraga a carne, ela não fica mais em condições de consumo. A pomba, eu descobri que não tem esse fel. A pomba não tem amargura. É por isso que essa pomba também vai ser símbolo do Espírito Santo, porque no Espírito Santo eu não encontro amargura.
No Espírito Santo eu não encontro nenhuma amargura. O Espírito Santo é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. O Espírito Santo é a pessoa mais empolgante que eu conheço. O Espírito Santo é aquele que nos ama incondicionalmente. E é Ele que te trouxe aqui nessa noite. Quem crê que Ele te trouxe aqui? Não, eu perguntei se você já chegou nesse lugar. Quem já chegou aqui nesse lugar? Então preste atenção numa coisa. Jonas, ele faz alusão ao Espírito Santo. Vamos lembrar que no Jordão, quando Jesus Cristo foi submetido ao batismo de João Batista, ali nós vemos uma dança da Trindade. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a ação. Ele veio para este mundo, e diz as Escrituras que ele veio e se apresentou diante de João Batista. E lá no Jordão, quando ele foi batizado, diz as Escrituras que o céu rasgou. E quando o céu rasgou, uma voz, que era a voz do Pai, gritou: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E diz as Escrituras que as pessoas que estavam ali viu descer sobre ele uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. Então você está falando que o Espírito Santo é uma pomba? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é um símbolo do Espírito Santo. Está claro isso? Amém? Amém? Amém. Jonas leva esta mensagem. Vamos lembrar também de Noé. Noé estava na arca, porque Noé não foi chamado para construir arca. Noé foi chamado para reconstruir o mundo. Noé não foi chamado para fazer arca. E vamos lembrar que a arca era uma grande embarcação, e dessa grande embarcação não tinha leme, não tinha o volante do navio. Assim é a nossa vida. Nós estamos dentro dessa arca, nós estamos indo para uma grande reconstrução, mas a partir do momento que você entra dentro dessa arca, você perde a sua direção, porque quem está na direção é o próprio Espírito Santo, é Deus, é Ele quem trancou a arca. Ele coloca uma família. Deus tem algo com família. Só dê um glória quem aqui nasceu de mãe. Tem alguém aqui que nasceu de mãe? Tem alguém que nasceu de mulher aqui? Alguém me estranhou ali. Noé está na arca por 40 dias e 40 noites. Diz as Escrituras que a arca tinha 3 andares, e no último andar tinha uma janela. E aquela janela era o acesso que ele tinha ao eterno. Janela vai falar de oração. Vamos lembrar que Daniel estava na Babilônia. Ele abria a janela e ele orava. E ele orava ao Senhor lá no 3º andar. Era o acesso que ele tinha. Mas para ele saber se estava tudo bem do lado de fora, ele liberou o que é um corvo. Quem se lembra disso? Quem não se lembra? Quem não sabe do que eu estou falando? Ele liberou um corvo, e o corvo foi, e o corvo falou: uau, tem muita comida aqui, que arca que nada. Por quê? Porque o corvo come de coisas podres, ou de comida. Mas o corvo, ele não volta para a arca. Logo depois, qual é a outra ave que ele libera? Uma pomba. Depois de um período, Noé libera uma pomba, e essa pomba vai e volta, vai e volta, e determinado, quando ela volta com um raminho de oliveira no bico. A pomba encontrou lugar lá fora
encontrou. Mas voltou com um raminho de oliveira. Oliveira fala de um óleo que vem da oliva. Deixa eu falar algo para essa casa, já que é uma noite profética. Eu vim aqui para te dizer que vai vir um novo tempo de unção sobre esta casa. Calma, unção fala de habilitação. Unção fala de introdução a um novo tempo. Unção fala de uma capacidade extraordinária e sobrenatural para você atuar no natural. Eu vi que essa igreja toca pessoas. E a unção que Deus já está derramando sobre este lugar, ela não é para você. Ai, meu Deus. Porque o culto não é para a gente. Essa reunião não é para a gente. O culto é para o Senhor. E é do Senhor. E a unção também é dele. Para quê? Então para quê, pastor? Você só vai participar do milagre. Deus só vai te pegar e vai falar assim: eu vou te dotar de tanta unção, vou dar tanta unção para você, mas para você tocar em outras pessoas. Vamos lembrar que Efésios capítulo 4 vai falar ali dos 5 ministérios. Mas o 4:11 é o mais interessante, porque o 4:11 fala assim: eis que eu vos chamei para ser apóstolos, para ser profetas, para ser evangelistas, pastores e mestres, sim, para tocar os santos. Se você tem unção e não toca ninguém, essa unção... Vamos lá, meus amigos. Jonas era filho de Amitai. Diga Amitai. Não, a irmã ali não falou. Jonas era filho de Amitai. Diga comigo, Amitai. É um bom nome para você pôr no teu filho. Quem quer ter um próximo filho? Levanta a mão, levanta a mão. Amém. Todo mundo assim, ó, misericórdia aqui. Amitai era o pai de Jonas. E o que significa o nome Amitai? Amitai significa verdade. E mais, ele era profeta. Segunda Reis, no capítulo 14, 25, vai falar que Amitai era filho, que Jonas era filho de Amitai. E Amitai significa verdade. Então a pombinha Jonas foi consolidada, foi treinada, foi aculturada na verdade. Lá na casa do Jonas não tinha essa de diz que eu não estou. Lá na casa do Jonas não tinha essa de sim, mãe, eu já vou, e não vai nunca. Lá na casa do Jonas, o que imperava era a verdade. O pai dele, Amitai, fez dele um profeta, despejou a unção de profeta, porque profeta é feito em casa, não sei se você sabe disso. E esse profeta, Jonas, ele foi feito, criado, aculturado na verdade. Quando a palavra do Senhor chega a ele, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o peso daquilo. Vamos lá ler de novo. Capítulo 1, verso 1. Por favor, na tela da tela. Olha lá. A palavra de Yahvé, eu gostei dali. Veio a Ionã ben Amitai. Olha que chique. Jonas, filho de Amitai. Com que? Com esta? Pois é, profeta, ele cumpre ordem. Profeta que não cumpre ordem, ele não é ordenado. Eu ouvi dizer que era para mim falar tudo aqui. Eu não sei se eu vou voltar aqui. Então eu vou. Vamos lá, meus amigos.
Jonas foi criado na verdade. O livro de Jonas é considerado como o livro dos profetas menores. E o livro de Jonas carrega 4 capítulos, 48 versículos. Nós vemos aqui o livro de Jonas de uma forma didática, que ele recebe uma chamada no capítulo 1. Ele é alguém que foi chamado para um destino. Jonas, ele é um missionário transcultural. Todos os outros profetas tinham profetizado no reino de Israel ou de Judá, mas Jonas não. Jonas teve que fazer uma viagem para o estrangeiro. E a palavra que o Eterno liberou para Jonas era para ele ir até Nínive. Mas como você conhece a história, ele foi para Nínive? Ele foi para onde? Só que tem um detalhe aí. Todos que pegam a rota do pecado só vai descendo. Porque Jonas, ele era de uma cidade chamada Gat-Efer. Só que ele recebe a palavra do Eterno. E ele, como ele é da verdade, ele falou assim: eu vou fugir disso aqui. Jonas deveria então ter conhecido o salmista, que falou o seguinte: como que eu vou me esconder do Senhor? Se eu for para o mais profundo mar, lá Ele está. Se eu fizer a minha casa no mais alto, lá também Ele está. Não tem como fugir da presença do Senhor. Mas como ele era de Gat-Efer, ele vai então até Jope. E Jope está a 100 quilômetros abaixo da cidade de Jonas. Ele chega então e paga uma passagem para ir para Tarsis. Então ele entra na embarcação, ele desce mais um pouco. E quando ele desce na embarcação, o que ele faz? Ele vai para o porão. E do porão, ele vai para o mar. E do mar, ele vai para as profundezas. Vai dar trabalho para o peixe. Diz as escrituras que enquanto Jonas está nessa embarcação, fugindo da presença do Senhor. Porque tem gente que acha que pode fugir de Deus. Tem gente que acha que pode fugir do chamado. Tem gente, e olha só, o que eu acho interessante é que Deus não vai atrás de outro. Deus entrega algo para Jonas e fala assim: e é contigo mesmo. Ele não, porque assim, o nosso natural, né? Você fala assim para a pessoa: ou faz isso para mim. E a pessoa fala assim: não estou afim, não quero. Fica longe de você. O que a gente faz? Você não quer? Vou escolher outro. Parece que Deus não age assim não. Parece que Deus, quando escolhe alguém, está escolhido. É lógico, Jeremias capítulo 1 verso 5 vai dizer que antes de eu ser introduzido no ventre da minha mãe, Ele me conheceu, quando eu era essência. Antes de eu nascer, Ele me chamou. E quando eu vir ao mundo, Ele me elegeu como profeta das nações. Como é que eu vou fugir disso? Eu não sei se tem alguém aqui pensando em fugir da sua chamada. Mas se você está pensando isso, eu quero te dizer: Ele não vai atrás de outro. Ele continua atrás de você. Por quê, pastor? Porque Ele quer que você participe daquilo que Ele está fazendo. Ele queria que Jonas participasse. Mas Jonas está dentro da embarcação. Quem está vendo Jonas dentro da embarcação? Eu vou pedir para você usar o seu córtex cerebral, para você usar a sua ilustração memorial. Nem sei se existe essa palavra, inventei agora. Jonas está num porão de um navio, e ele pagou passagem para ir para Tarsis.
Mas sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Jonas estava dormindo, enquanto lá fora tinha uma grande tempestade. Então as pessoas começam a buscar a Jonas. Por quê? Porque está todo mundo atribulado. Por quê? Porque aquela grande tempestade não para, não cessa. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a lançar os seus bens para fora. Começaram a lançar as suas riquezas para fora. A gente precisa deixar o barco mais leve. Então vamos nos desfazer dessas coisas. Vamos nos desfazer daquilo que traz peso. E eles começaram a lançar fora. De repente, no meio da bagagem, o comandante daquele navio encontra quem? Jonas. Porque quando uma pessoa não assume a chamada dela, ela não traz prejuízo só para ela, ela traz prejuízo para toda uma casa, para toda uma geração, para todo um 9 de julho. Meu Deus! Então essa é uma noite de você se posicionar. Essa é uma boa noite para a gente voltar a ser pombinha. Não, pastor, mas eu vou lá no coach e o coach fala que eu tenho que ser águia. Hoje você não vai ser águia não, hoje você vai ser pombinha. Mas a águia voa alto. Pois é, hoje você vai voltar bem baixinho. Bem baixinho. Porque é ele que tem que aparecer, não é eu. É ele que tem que crescer, não sou eu. Ele só deixa eu participar. E está bom para mim. Vamos lá, meus amigos. Jonas está naquela situação, o comandante encontra ele. Você conhece a história. E ele faz algumas perguntas. Acorda aí, meu querido. Você não está vendo a tempestade, não? Você não está clamando ao seu Deus? Está toda essa tripulação clamando ao seu Deus. É uma confusão danada. Qual é o seu nome? É a primeira pergunta que o comandante faz. E Jonas fala o quê? Meu nome é Pombinha. Quem é seu pai? Meu pai é a verdade. Quem é o seu Deus? É o Deus que criou os céus e a terra. Quer saber de uma coisa? O problema dessa embarcação sou eu. Me joga no mar. O que eu fico imaginando é aqueles homens carregando Jonas. Você está vendo comigo? Vem comigo. Você está vendo esse... Olha, o Jonas falou, eu sou o problema. Aqueles homens não ficaram com dó de Jonas. Meu Deus, a água está fria. E agora? É porque tem gente que tem que sair da sua embarcação mesmo. Tem pessoas que tem que sair da sua vida ontem. Tem pessoas que tem que sair da minha e da sua vida ontem. Tem que fazer uma separação mesmo. Porque Deus está fazendo uma limpa na terra antes de recolher a igreja dele. E se a gente continuar com essas pessoas, nós vamos entrar numa rota. Ai, Jesus. Nós vamos entrar numa rota de ouvir conselho de ímpios, de se assentar com pecadores e de ficar com escarnecedores. Por isso que tem pessoas que tem que sair da sua vida ontem. Por isso que tem conselhos, tem que sair. Que é isso, pastor? Você está falando para mim me separar para mim? Não, não é o seu marido não, viu? Não é a sua esposa. Essa aí vai até o fim. Vai, viu, amor? Vai ter que me aguentar até o fim. Chacoalha quem está do só fala assim, né? Quem é casado aí? Não, só os que têm certeza. Olha lá, não é a esposa não, viu, varão? Do churrasco. Viu, varoa do bate-papo, né? Não é não, viu? Esse aí vai até o fim. Tem coisas que tem que sair da nossa vida. Tem coisas que tem que ser lançadas da nossa vida.
E Jonas era um problema. Quando ele era um problema, ele estava dando problema para todo mundo. Mas jogou. Ó Jonas. Foi lançado no mar. Diz as escrituras que veio um grande peixe e o engoliu. E Jonas, lá do ventre do peixe, ele ora. Tem gente que é assim, né? Só ora quando está na guerra. Eu prefiro orar quando está tudo bem. E sabe o que acontece? As escrituras vai dizer o seguinte: que Deus não ouve a oração, não atende a Jonas. Deus fala com o peixe. Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Capítulo 2. Então dentro 1, tá? 2:1. Então dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao seu Elohim Deus e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre do Sheol da morte. Gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei: fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Verso 10, versículo 10. E Yahvé deu ordem a quem? É como se Deus estivesse falando assim: você orou tudo isso aí, Jonas? Pois é, eu não vou falar com você não. Eu vou falar com o peixe. Porque é assim, quem está fora da rota, Deus não tem obrigação de ficar falando com ele. Porque o que Deus tinha para falar já foi falado. Jonas tinha uma mensagem, um povo e uma ordem. E a palavra foi liberada. Deus não ia repetir de novo: estou te enviando para Nínive. Deus está decidindo falar com um animal irracional. Você leu comigo? Deus deu ordem para quem? Para o peixe. Deus falou com o peixe. Porque a ordem que ele tinha dado para o Jonas não atendeu. Agora vou falar com o peixe. E o peixe fez o quê? Quem já vomitou aqui alguma vez na vida? Eu nunca vomitei, nem vou vomitar de novo. Ai, nojento, né, pastor? Pois é. O vômito é só quando tem algo indigesto. Quando tem algo que não caiu no lugar. É ou não é? E aí aquilo não faz parte de você. E aquilo tem que ser. Olha o peixe. O peixe vomitou Jonas aonde? Na praia. E por que Jonas não queria ir para aquele povo? Porque os ninivitas, eles eram terríveis. Eles eram um povo perverso. Os ninivitas, quando eles pegavam os seus adversários, eles antes de matar, eles maltratavam. Eles arrancavam a cabeça daquele povo, faziam pilhas. Antes de matar o seu opositor, eles tiravam a pele da pessoa viva. Eles eram terríveis. E Jonas recebe a incumbência de ir lá. Ele fala: eu não vou lá. Só que Jonas não vai lá
não por causa da maldade dos ninivitas. Ele fala assim: porque corre o risco, Senhor, de o Senhor salvar eles. Tem pessoas que querem escolher quem Deus deve salvar. Sabe o que aconteceu? O peixe vomitou ele na praia. E para percorrer a cidade era a distância de 3 dias. Só que Jonas percorre a distância em 1 dia. E ele sai anunciando a ordem do Eterno. Ele acelera. E ele vai depois para distante da cidade. E ele fica esperando o quê? Deus vai destruir esses ninivitas agora. Só que aconteceu algo. Os ninivitas viram aquele homem Jonas pregando aquela palavra. E o que aconteceu? Eles se converteram. Eles se compadeceram. Diz que desde o mais rico até o mais pobre, todos entraram num jejum coletivo. Pensa eles combinando isso. Pensa uma cidade toda jejuando. Pensa uma cidade toda se pondo a buscar o Senhor. Pensa uma cidade toda, uma família toda sendo atingida num constrangimento tamanho, que levaram eles a jejuar, amarrar a boca do boi. Nem você, boi, também. Toda a cidade. Por quê? Porque eles perceberam que era a última chance deles. Eles perceberam. Meu Deus. Jonas estava sabendo o que ele carregava. Só que ele brincou com aquilo que Deus deu para ele. Aqueles ninivitas, por mais perversos que eles eram, na hora que eles recebem a palavra, eles não brincam com a palavra. Eles não perdem tempo. Porque o melhor lugar para se estar é o lugar de humilhação. Porque Deus vai exaltar os humilhados, amém? Amém? Coisa nenhuma. Deus vai exaltar quem se humilha. Meu Deus. Aquele que se humilha. Quando alguém vier te humilhar, você vai falar assim: ih, chegou atrasado, eu já me humilhei já. Porque entende, aquele que se humilha será exaltado. Não é os humilhados. A gente vê muito farol aí, né, de para-choque de caminhão, adesivo. Deus vai, os humilhados. Deus vai exaltar quem se humilha. Porque a proposta do Evangelho, ela é negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o Jesus. Esta é a proposta do Evangelho. Aqui não, pastor, mas da lá onde eu venho, as pessoas estão procurando um Jesus fácil. Sabe o Jesus da bênção? O que você veio fazer no culto? Vim buscar minha bênção. Misericórdia. A gente vem de uma geração que é onde os dizeres, a chamada para os cultos: se você está sentindo dor, vem para cá. Ué, o Evangelho é um convite para dor. Eu não creio nesse Evangelho. Esse Jesus também fake, que tem criado nesses dias. O meu Jesus está vivo e Ele está sacudindo a terra. Ele está trazendo uma limpeza sobre a terra. Eu vi aqui estabelecer e conquistar. Aí fala assim: sim, vou ter a minha casa própria. Nada contra você ter sua casa própria, mas queira o reino dos céus, estabelecer o reino dos céus. Ei, Mila, vocês foram chamados para sacudir o 9 de julho. Vocês foram chamados para sacudir esse bairro. E pastor, e se for além, é bondade do Senhor. Mas hoje o Jonas tem que entrar na chamada. Hoje o Jonas,
Porque enquanto Jonas estava fora do propósito, ele trouxe prejuízo. Mas quando ele entrou na rota certa, ele trouxe consagração para uma cidade. Ele trouxe... Quem que está aqui? Não, eu perguntei se você está aqui. Então aperte a mão do seu irmão até ele liberar um glória. Isso, aperte. Fala, eu cheguei nesse lugar. Ah, eu estou aqui. E eu fui chamado para algo. Você foi chamado para algo. O Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida. Então para de fugir. Para de sair da rota, porque o Senhor vai te encontrar. Vai vir um peixe, vai vir um grande peixe, vai vir uma ave, não sei, mas o Senhor não escolheu outro. Ele liberou sobre a sua vida. E enquanto não completar a boa obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoando, até um dia ser luz perfeita, até o dia chegar à estatura de varão perfeito. Quem que está aqui? Aleluia! Para caminhar para o final, Jonas está lá, depois de ter caminhado um dia pregando a palavra. Pensa comigo, Jonas carregava a verdade, Jonas carregava a simplicidade da pomba. Não era uma pregação eloquente, não, era algo direto, era algo que todos tinham acesso, era algo que todos entendiam. Foi uma pregação limpa. A cidade entendeu. A cidade foi bem comunicada sobre o assunto que os céus estavam trazendo sobre aquele lugar. E Jonas está lá. E diz as Escrituras que Jonas percebe que Deus não destrói aquela cidade. E vem o sol e atinge Jonas. E Jonas está num processo de depressão. Jonas ali, ele fica desmaiado. Diz as Escrituras, amado, que Deus então fez crescer uma aboboreira sobre ele, uma árvore sobre ele. E ele gostou muito, porque aquilo fez sombra para ele, trouxe refrigério para ele. Só que aí Deus também enviou uma lagarta. E a lagarta veio e atingiu aquela aboboreira. E ela secou, da noite para o dia. E Jonas ficou desgostoso. E Deus fala com ele: você teve desgosto pela aboboreira e não teve pelas pessoas? Porque hoje é um tal de eu cuidar do pet e não cuidar do meu parente, não cuidar da minha avó, não cuidar do meu pai, tudo para o pet. Eu estou falando que tem que maltratar o pet, mas há uma distorção de valores hoje, aonde coisas e animais têm mais valor que ser humano. Quando Deus envia a lagarta para destruir aquela aboboreira que tinha feito sombra para Jonas, Deus estava mandando um recado. Deus estava dizendo para Jonas: Jonas, eu não sou Deus de árvore, de aboboreira, eu sou Deus de pessoas. Eu me importo com pessoas. Porque às vezes nós temos a mensagem, às vezes nós temos a chamada, nós temos o que o Eterno falou para nós, mas Deus estava ali consertando, estava realinhando o coração do Jonas. Aquela pombinha tinha deixado de ser uma pomba simples, ele estava arrogante demais. Mas para concluir aqui, nos dias de Jesus, Jonas ficou 3 dias e 3 noites debaixo de água, engolido por um grande peixe. Quem se lembra disso? Sério, irmão, eu estou terminando. Jesus falou assim: assim como foi com Jonas, importa que seja com o Filho do Homem.
Eu vou ficar 3 dias e 3 noites também, no Sheol, no lugar mais escuro. Mas assim como Jonas foi cuspido na praia, eu também vou sair de lá. E eu vou ressuscitar. Esta é uma noite aonde você tem que parar de fugir. Esta é uma boa noite para você se alinhar à voz do Eterno. Esta é uma boa noite para você converter o seu coração, sair da rota. Pastor, por que está acontecendo tudo isso na minha casa? É porque você está fora da rota. Entra na rota, entra na chamada, e você vai ver tudo indo para o seu devido lugar. Jonas, capítulo 4. Aqui mostra a ira de Jonas, mas também mostra o amor de Deus. Verso 10. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: ora, Jonas, tem compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. E o livro se encerra com uma pergunta: não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Aqui nós não sabemos se Jonas respondeu, mas aqui nós entendemos que uma pergunta foi feita. E toda vez que nós viemos com pergunta para Deus, Ele vem com outra pergunta. Jó foi um homem que numa tarde perdeu seus filhos, perdeu gados, perdeu bens. Lá no final da vida de Jó, ele vai fazer algumas perguntas para Deus. Os amigos deles estão lá em volta dele, fazendo algumas perguntas. Isso aí é maldição hereditária, isso aí é isso é aquilo, isso aí porque você desobedeceu. Quando Jó vai para Deus e faz umas perguntas, Deus faz 56 perguntas para Jó. Ô Jó, vem cá, me responde aí. Onde é que você estava quando eu coloquei limite no mar? Ô Jó, vem cá, onde é que você estava quando eu estabeleci os céus? Ô Jó, me explica uma coisa: como é que faz para tecer o osso de um bebê dentro do ventre da mãe? Depois de 56 perguntas, o que Deus estava fazendo com Jó? Deus estava humilhando Jó. Deus estava falando assim: Jó, me responde aí. É uma humilhação, não é? Como é que você vai explicar que o mar chega até ali e não avança mais? Como é que você vai explicar que a estrela está lá há milhares de anos, há bilhares de anos, e não cai? Como é que você vai explicar isso para Deus? Deus estava humilhando Jó. Deus estava dizendo para Jó: Jó, se você me responder, você ganhou. Me responde só uma. E Deus faz esse tipo de pergunta para Jó. Quando chega lá no final, Jó fala assim: eu bem sei em quem tenho crido, porque antes eu ouvia, eu andava contigo só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora de contigo andar. Sabe, queridos, tem respostas que talvez na nossa vida nós não vamos ter. Uma vez eu estava numa crise com o Senhor. Eu não sei você é crente mais sobrenatural do que eu.
Mas eu entrei em umas crises com o Senhor. E eu falei para o Senhor: Senhor, não estou entendendo. Não estou entendendo. E eu no altar louvando, mas a minha mente não estou entendendo, não estou entendendo. De repente o Eterno reinterrompeu aquela minha fala e falou assim: quem disse para você que eu te chamei para entender? Meu Deus. Eu não chamei você para entender. Eu chamei você para crer. Talvez você está passando alguns processos que você não está entendendo. E não é para você entender mesmo. É para você crer. Só acreditar que Ele falou. Porque Deus só fere quem Ele quer curar. Quando Deus fere, Ele fere para curar. E Deus feriu a Jonas, a Jó e muitos outros. Para trazer o quê? Cura. Pastor, mas por que eu perdi esse ente querido? Esse negócio de vida e morte, deixa com Deus. A gente não se mete nisso. Ele é quem sabe quem vai e quem fica. Isto é para o Senhor. Fechei a Bíblia. Se coloque de pé, por favor, no seu lugar. Se eu fosse dar um tema para essa ministração, eu daria uma pomba de esperança. Aleluia. Porque a pomba, antigamente, bem antigamente, a pomba antigamente, ela era instrumento de mensagem de esperança. Não tinha os correios, não tinha a mensagem do WhatsApp. Eu sou do tempo que a minha tia, ela morou em Itabuna, na Bahia. E eu descobri há pouco tempo que foi a minha tia que me deu o meu nome. Meu pai e minha mãe não me deram o meu nome, foi a minha tia. Por quê? Porque eu fiz um trabalho investigativo. Eu percebi que meu primo chamava-se Jadiel. Jadiel. O outro primo chamava Miel. Eu falei, é Gesmiel. Eu falei, Gesmiel. E o outro primo, como é que chama? Daniel. Eu falei, daqui do meu lado tem ninguém com El. Só minha tia. Aí meu pai falou, é porque foi ela que mandou numa carta o teu nome. E a gente gostou do nome. Adiel. Eu falei, agora entendi o tanto El aí. Estou entendendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a carta nesse tempo demorava 3 dias para chegar. Só que antes da carta, quando você entrava em guerra, por exemplo, com uma outra cidade, você pegava uma pomba, amarrava uma mensagem na patinha daquela pomba e liberava aquela pomba, e aquela pomba voava grandes distâncias. E quando chegava naquelas grandes distâncias, alguém abria aquela mensagem, e aquela mensagem era uma mensagem de esperança. Quem está aqui ainda? Sabe o que eu quero trazer para o seu coração? Não, eu quero te ajudar, irmão. Olha aqui para mim. Eu quero te ajudar. Eu quero te encorajar a voltar a ouvir a voz do Eterno, a voltar a entender que você nasceu, você não é obra do acaso. Pastor, mas eu não tenho unção de pastor. Não, você tem unção de filho. Meu Deus. Em Ageu, capítulo 3, se não me engano, versículo 7, vai dizer que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Primeiro vem a palavra servo, depois profeta, porque tem muito profeta que não quer servir ninguém. Meu Deus. Jonas não queria servir ninguém. Ele queria servir
ali é a casa dele. Mas Deus chamou ele e falou: você sai do seu lugar, você vai para uma outra nação, e essa nação é perversa. Porque pregar aqui está suave. Vamos lá para o Afeganistão para ver como é que é. Vamos lá para o Uzbequistão, para aqueles lados lá. A gente vai ver que a coisa complica. Ninguém ora: Senhor, me envia. Nunca. Mas quem sabe a sua chamada? Curva a sua cabeça. Aleluia. Fale com o Eterno agora. Volta para esse lugar de origem. O seu lugar de origem foi no Senhor. Pastor, mas você não conhece a minha história. Eu fui rejeitado. Pois é. Pois antes de você ser rejeitado pela sua mãe ou pelo seu pai, você foi uma essência. E o Eterno diz que Ele te amou. Então antes da rejeição do pai e da mãe, chegou o amor do Senhor. Aleluia. Então essa rejeição não faz sentido nenhum na sua vida, porque o amor do Senhor chegou primeiro. Aleluia. Jeremias, no capítulo 1:5, vai falar isso. Talvez você pagou caro para fugir de Deus. Talvez você passou anos fugindo da chamada de Deus. Talvez você entrou aqui e continua fugindo, porque o fato de você estar aqui não significa que você não esteja fugindo. Mas hoje o Senhor quer acabar com a fuga. Ele quer que você volte para o seu lugar. Ele quer que você volte para a sua chamada, para a sua essência. Ei, Jonas, você não entendeu ainda que não dá para fugir dele? Você não entendeu ainda que existe algo que você carrega, que ninguém mais carrega? Mas por quê? Jonas, você não pode ter amargura, Jonas, porque você é uma pombinha que leva a mensagem de esperança. Deus te chamou para levar uma mensagem de esperança. As boas novas, as boas notícias vai ser carregada por aqueles que resolveram participar daquilo que o Eterno está realizando. Aleluia. Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos. Te agradeço, Senhor Deus, por esta casa, por esse aprisco. Te agradeço, Senhor Deus amado, por este rebanho. É teu esse rebanho. Eu não tenho dúvida que o Senhor é o pastor desta casa. E o que o Senhor envia, traz. Que o Senhor traz recursos, o Senhor traz pessoas, o Senhor traz trabalhadores, conforme o Senhor bem entender, para o crescimento do seu corpo, para o crescimento do seu rebanho. Mas que o Senhor nos coloque no lugar certo do corpo. Que o Senhor alinhe, Senhor Deus, esse teu servo ao lugar que ele tem que ir, para onde ele tem que ir, para o lugar que ele tem que ocupar. Ei, Jonas, ocupe o seu lugar, Jonas. Ocupe o seu lugar, Jonas. Assuma hoje o seu lugar no corpo. Assuma agora a sua chamada. E saiba que o Senhor não vai atrás de outro. Ele conta com você. Ele chama você. Ele quer você. Jonas! Só você que se identificou com essa mensagem, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Mais alto, mais alto, mais alto. Sabe o que significa mãos levantadas? Toda vez que eu era parado pela polícia, a polícia falava assim: ei, mãos ao alto, porque isso é símbolo de rendição. Eu estou rendido. Se você levanta a mão nesse lugar, os céus entendem, ele está rendido a mim. Ele não oferece
oferece resistência a mim. Para de oferecer resistência para a sua chamada. Se coloque no teu lugar e comece a ocupar o lugar que o Senhor te chamou. Receba a unção para isso. Não, pastor, você não vai me tocar. Não, o próprio Espírito Santo está fazendo isso. O próprio Senhor está fazendo isso. Ele está te tocando, Jonas. Ele está te tocando, Jonas. Ele está te chamando, Jonas. Ele está te restaurando. Ele está trazendo os recursos que você precisa. Vamos, Jonas. Começa a agradecer, Jonas. Começa a restaurar. Começa a ser restaurado. Começa a ser restaurado.